Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Vinícius, professor de Direito do Trabalho da Unifev. E hoje falaremos de um assunto muito importante: terceirização. Um fenômeno que aconteceu no Brasil e a gente vai ver que a lei de 2017, permitiu a terceirização não só da atividade meio, mas também da atividade fim. Portanto, no Brasil, a terceirização está autorizada em qualquer nível empresarial. Bom, para iniciar esse bate-papo, o que a gente precisa saber primeiro? O conceito, né? Então, terceirização é a transferência feita pela contratante, que é a tomadora do serviço, da execução de quaisquer de suas atividades, inclusive a atividade principal, à pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço, que possua capacidade econômica compatível com a sua execução. Então veja, você pode transferir qualquer ramo da sua atividade, inclusive a principal, para uma prestadora. E detalhe, essa prestadora precisa ser uma pessoa jurídica com capacidade econômica compatível. Então a terceirização não pode ser chamada de precarização. É muito corriqueiro aqui no dia a dia da Justiça do Trabalho a gente vê terceirizações que são sinônimos de precarizações, e aí temos o risco de ser desconsiderado tudo isso, ok? Outro ponto importante: não podemos confundir terceirização com trabalho temporário. A terceirização pressupõe um serviço específico, enquanto que o trabalho temporário é o fornecimento de mão de obra, ali por uma substituição de pessoal ou por um aumento de demanda. Então, quando a gente estudar o trabalho temporário, vai ficar muito mais claro que a terceirização trata-se de um serviço específico por uma empresa, voltada para uma atividade ali que ela tem uma certa expertise, ok? Então, é isso que a gente precisa ter a noção. Bom, terceirização e intermediação de mão de obra. A terceirização não se confunde com a intermediação de mão de obra, a qual, em regra, é vedado pelo sistema jurídico, uma vez que o trabalho não pode ser tratado como mercadoria, o que seria contrário a seu valor social e à dignidade da pessoa humana. Nesse sentido, temos a súmula aí 331, inciso 1 do TST. A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o tomador do serviço, salvo no caso do trabalho temporário. Então, só na hipótese de trabalho temporário, teremos aí uma prestação de serviço que poderia ser enquadrada até como uma locação de mão de obra, mas essa locação de mão de obra tem um objetivo: substituição ou uma demanda aumentada, ok? Então é vedado aí a locação de mão de obra. O que é a empresa prestadora de serviço? O prestador de serviço é uma pessoa jurídica de direito privado destinada a prestar serviço a contratante de algo específico, certo, Além disso, a empresa prestadora de serviço contratada contrata, remunera e dirige o trabalho realizado pelos seus trabalhadores ou subcontrata outras empresas para a realização. Além disso, não configura vínculo empregatício entre os trabalhadores ou sócios da empresa prestadora, qualquer que seja o seu ramo, com a empresa contratante. Então, os empregados da empresa prestadora não tem vínculo com o tomador, ok? Quais são os requisitos aí para essa prestação de serviço acontecer de forma lícita? Então, aquela empresa prestadora com 10 empregados tem que ter um capital até 10 mil. Aquele prestador de 10 a 20 empregados, 25 mil. Empresas com mais de 20 até 50 empregados, capital social de 45 mil no mínimo. Empresas de 50 a 100 mil. E empresas com mais de 100 empregados, 250 mil. Então veja, o prestador de serviço precisa preencher requisitos formais na hora de inserir o seu capital social. Isso é um requisito exigido pela lei. Então, o prestador de serviço tem que ter uma capacidade econômica para ofertar lá uma prestação de serviço de qualidade. E os aeronautas, gente? Olha, dentro do artigo 20 da Lei 13.475 de 2017, tem uma exceção. Nós não poderemos ver aí a terceirização para essa categoria. Então, no Brasil, a terceirização da atividade meio e fim está autorizada? Sim, salvo para os aeronautas. Houve uma pressão social na época da discussão da lei, e aí os deputados e senadores optaram por excluir
os aeronautas. Então eu deixo aqui os meus parabéns aí para os aeronautas, né, que impediram a terceirização na categoria deles. Foi um movimento bastante forte e, consequentemente, resultou nisso. Outro ponto importante da lei, chamado aí, né, dentro da sala de aula como quarentena, é o artigo 5º-C. Né? Veja lá o que diz. Não pode figurar como contratada, nos termos do artigo 4A desta lei, a pessoa jurídica cujos titulares ou sócios tenham, nos últimos 18 meses, prestado serviços a contratante na qualidade de empregado ou trabalhador sem vínculo empregatício, exceto se os referidos titulares ou sócios forem aposentados. Artigo 5º-D. O empregado que for demitido não poderá prestar serviço para esta mesma empresa na qualidade de empregado de empresa prestadora de serviço antes do decurso do prazo de 18 meses contado a partir da demissão. Então veja, se o empregado trabalha e monta uma empresa para prestar o serviço, ele tem que aguardar 18 meses. Ou se o empregado é dispensado e vai para o prestador, ele também não pode ir direto, vai ter que ter um prazo aí de 18 meses para que isso possa acontecer de forma legal. Então existe uma quarentena aí, né, da lei, né, para evitar justamente a fraude, né, a precarização do trabalho. E o preço, né, é uma situação também que traz aí para a nossa aula de hoje. Muitas empresas utilizam o trabalho do presidiário, né, para alguma atividade ali. E veja que o artigo 28, parágrafo 2º da Lei 7.210 de 84, né, autoriza essa iniciativa de algumas empresas de contratarem atividades de preso. Então, é uma espécie de terceirização, só que ele existe um limite, tá? Então, o que acontece? O máximo que pode ser é 10% dos empregados. Então, se a empresa tem 100 trabalhadores, ela só pode contratar ali 10 presos para auxiliar nessa mesma atividade. Então, uma empresa de, vamos supor, de calça, fabrica calça jeans, por exemplo, né? Uma fábrica de calça jeans, ela tem lá 100 empregados, ela pode terceirizar 10% para os presos. Lembrando que os presos não terão direito, né, às verbas trabalhistas, então vai ser um custo operacional muito mais baixo. E aí, automaticamente, há uma limitação de 10% no uso dessa força de trabalho, justamente para não gerar aí um descontrole de concorrência, ok? E a responsabilidade do tomador, aquele que contrata o prestador de serviço, né? Então, o tomador de serviço pode ser tanto uma pessoa física quanto jurídica, tá? Que ele vai celebrar um contrato de prestação de serviço, né? E automaticamente, essa pessoa que toma o serviço vai responder de forma subsidiária, né? Caso o empregador, que é o prestador de serviço, não arque, né, com as verbas trabalhistas daquela pessoa. Então, muito cuidado. Tem muita gente que defende a terceirização, que a terceirização é um grande negócio, só que você tem que saber quem que você está contratando, quem é o prestador. Caso contrário, você responderá, né, subsidiariamente, mas vai responder na Justiça do Trabalho por eventual crédito trabalhista daquele empregado do prestador, né? Então, muito cuidado com isso. Diariamente na Justiça do Trabalho, várias empresas são condenadas a pagar, né, verbas trabalhistas das mais diversas, né, desde horas extras até dano moral, dano material, dano estético na hipótese de acidente de trabalho, né, que é responsabilizado do mesmo jeito, e aí automaticamente a conta ficando para o tomador, né? Então, muito cuidado na hora de contratar o prestador de serviço, porque essa conta pode sobrar para você, ok? A súmula 331, inciso 4 do TST diz lá: o inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do empregador, né, que é o prestador de serviço, implica a responsabilidade subsidiária do tomador de serviço quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste do título executivo. Então, óbvio, aquele empregado que é um prestador de serviço, então imagina, a empresa A presta serviço para a empresa B, né? Então veja, a empresa A presta serviço para B. A empresa A tem lá 10 empregados, né? Coloca esses 10 empregados dentro da empresa B, só que a empresa A não paga lá as verbas trabalhistas. Então aqueles trabalhadores vão lá na Justiça do Trabalho, promovem uma ação pedindo o pagamento de todas as verbas que deixaram de ser efetuadas e, além disso, a responsabilidade lá do tomador, né? A partir do momento que fica comprovado a prestação de serviço em prol do tomador, o juiz vai reconhecer a responsabilidade solidária, né,
e automaticamente, se o prestador não pagar, quem vai pagar essa conta é o tomador dentro daquele período que aquelas pessoas prestaram serviço. Então é importante, né, constar na ação tudo isso e pedir tudo isso caso você atue aí pro lado do empregado, ok? Beleza? Se eventualmente no contrato entre o prestador e o tomador de serviço tiver alguma cláusula dizendo que o tomador jamais vai ser responsabilizado pelos eventuais créditos trabalhistas, isso vai ser declarado nulo pela Justiça do Trabalho, porque não vai ter condições de sustentar isso, já que não tem como desonerar essa relação, né? Então, já que houve um benefício por parte do tomador de serviço da mão de obra daquelas pessoas, nada mais justo que também responsabilizar eles, ok? Qualquer dúvida, por favor, mande a pergunta para a gente aí através dos nossos canais, que será um grande prazer ajudá-los. Era isso que a gente tinha para falar. Até mais, fiquem com Deus.